Sabia que os criadores de conteúdo que mais ganham, mais faturam, esses criadores de conteúdo que você tanto ama, que você segue, que tem selinho azul, esses criadores de conteúdo que faturam assim horrores na internet, você sabia que esses mesmos criadores foram os que mais fracassaram na internet? Mais fracassaram publicamente. Você não sabia, né? Pois é, se você ainda não fracassou, é porque você não está tentando com afinco e você está invisível no mercado. E nesse vídeo eu vou ensinar como você transforma cada fracasso, cada erro seu em uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de conexão. E vamos lá! E se você tem dúvida de qual negócio você quer fazer, qual modelo de negócio você quer seguir na internet, você quer aplicar, você não tem ideia de como começar, o Thiago fez uma videoaula gratuita e na descrição tem um link que você pode ter acesso a essa aula, tá muito top, tá muito legal. E também tem um link que você pode se inscrever para ter informações nossas, ter conteúdos nossos, tá muito legal. Então, não deixe de se inscrever. E vamos seguir então. Eu coloquei até uma afirmação polêmica aqui de abertura. Se você nunca fracassou publicamente, é porque ainda não está tentando com força suficiente e provavelmente está invisível no mercado. Então, como a gente faz para driblar isso? Como a gente faz para driblar os erros que a gente tem e transformar esse fracasso em possibilidades de sucesso, em engajamento, em vendas? Fracasso é o melhor termômetro de visibilidade. Então, quem cria conteúdo com medo de errar, fica anônimo. E quem tem visibilidade real, ela vê riscos como um termômetro que vai ajudá-la a melhorar esses conteúdos, que são a pessoa está passando riscos reais. Então, ela não vai ter medo de fracassar. Ela vai simplesmente continuar. Fracassei aqui, vou fazer então um conteúdo para melhorar isso daqui. E o fracasso público, ele mostra que você está jogando o jogo. O fracasso público vai te fortalecer, vai fortalecer a sua marca pessoal. Isso vai te tornar mais humano e você vai ser mais confiável. Então, quando a gente erra, eu fiz um vídeo, Rita, eu errei esse vídeo. Tá, as pessoas vão ver, a pessoa que está em casa, que quer também fazer um negócio, ela quer adquirir o seu produto, ela não vai ver que você é um super-herói, ela vai ver que você é uma pessoa que já passou pela mesma dificuldade, que você teve resultado. Então, a pessoa que está atrás, está lá na frente do computador, na frente das telinhas, né? Ela vai falar assim, nossa, poxa, isso é difícil mesmo, ele é um ser humano e ele passou por tudo isso. E ele tem realmente essa alternativa de melhora para a minha vida. Então, o que vai acontecer? Você, aos poucos, você vai criando conexão com o seu público. Quando você tem, às vezes, um pequeno errinho e você... ela não é perfeita, entendeu? Ela também passou por isso. E o seu público vai ver isso e vai se conectar. Então, usar esses erros como conteúdo, tipo bastidores, o aprendizado, tudo que você aprendeu, os bastidores, quando você erra, por exemplo, making off, tem muita gente que usa making off, que acaba ficando legal. Nossa, eu amo quando tem aqueles filmes e no final tem aqueles erros de gravação. Nossa, eu amo. Eu me conecto cada vez mais com o ator, porque eu falo, gente, que legal. E para mim também é um aprendizado. Eu recentemente fui chamado para fazer um papel num filme que nesse momento ele ainda não saiu ainda. Eu espero que mais para frente, não sei quando vai sair, acabaram de editar agora. E foi uma experiência única, porque eu sou professora de canto também, eu já falei em vários vídeos,
E eu nunca tinha feito, eu sempre dei aula de voz para teatro, para atores, né? Eu tive muitos alunos atores e dei muito curso na área do teatro, no teatro, né? Na área de canto, de voz. E eu nunca tinha participado de um filme. E para mim foi uma experiência assim, que eu tô esperando para ver como que foi, né? Porque eu nunca atuei, foi muito gostoso. E com certeza, ou a crítica vai amar, ou a crítica vai me odiar. Mas eu não tô nem aí, foi o meu primeiro trabalho. E foi muito legal, sabe? E quando eu vejo esses make-offs, esses making-off, acho que é assim que fala, eu me conecto mais com o ator. E porque eu passei por essa experiência dos erros de gravação. Eu não sei se eles vão colocar no final do nosso filme os erros de gravação, mas é muito legal. E você entende que o ator ele passou por um processo. Você aprende quando você tem um pensamento de crescimento e não um pensamento limitante, você vê que o ator cresceu e você passa a gostar mais ainda daquele ator. Porque você viu que ele era um humano que começou assim e olha onde ele está. Então, essas trajetórias são muito interessantes. E é legal você trazer para o seu negócio. Isso constrói autoridade autêntica. Porque as pessoas veem que você é de carne e osso, que você passa dificuldades, mas que você consegue superá-las. E essa superação você tem que mostrar. Cada erro revela um ponto de ajuste da sua comunicação. Se ninguém clicou, não é fracasso. É um feedback da sua promessa. Talvez, e aí é que tá, né? Por exemplo, às vezes você tem uma audiência lá que não é seu nicho. Não é a sua audiência certa. Às vezes você lota lá as suas redes sociais de amigos e conhecidos, e eu vou te falar um negócio, não é todo amigo que apoia. Família não apoia. Tem família, gente. Tem gente que tem irmão que não apoia, que não clica lá, que não curte. Não sei o que acontece. Entendeu? Sei lá o que é. A pessoa não. Então, sabe, vocês não vão esperar isso. Então, vocês têm que fazer o conteúdo certo para criar uma audiência correta. Porque amigo, infelizmente, são poucos os amigos que vão comprar. Sabe? Por exemplo, eu sou professora, eu falo até em uma outra área, porque eu tenho vários negócios e eu trabalho com marketing, internet marketing, nós somos infoprodutores, eu e o Thiago, mas eu também tenho a parte da música, eu sou maestra, eu dou aula de música, tudo. E nesses 41 anos eu conto nos dedos os amigos que colocaram os filhos para ter aula comigo, mesmo antes de eu trabalhar com a internet. Entendeu? Conta nos dedos, eu sempre tive aluno de longe. Eu tinha aluno que viajava 2, 3 horas por dia, por aula, né? Quando ia. Eu tive um aluno que viajava 2 horas para chegar na minha cidade para ter aula comigo, 2 horas para voltar, 4 horas na rodovia para fazer uma aula presencial. E um amigo do lado não dava o filho para ter aula comigo, entendeu? E aí você fala assim, porque você é um mau elemento? Não, é porque não sei o que acontecia. A gente, mesmo a aula que eu dou para esse aluno de fora, né? E o aluno, por exemplo, que vinha fazer aula comigo da capital, São Paulo. Minha cidade é longe da capital, são 5 horas de viagem. E a pessoa pegava o ônibus e vinha fazer aula, sabe? Então, você percebe assim, você não vai se preocupar com amigo, gente. Com amigo, com parente. Às vezes o parente fala na tua cara, você era professor de tal coisa. O parente falava assim pra mim, eu faço aula com fulano. Assim, sabe? Eu sou professor de canto, eu faço aula com fulano, tá? Vai, faz, entendeu? Então, eu não tô falando isso com mágoa, tá, gente, no coração. Eu tô falando isso para comentar com vocês o que pode acontecer. E é isso que eu falo. A sua comunicação, às vezes, ela tem que estar ajustada com o seu perfil, com o nicho de pessoas que você quer atingir. E, de repente, seu amigo não é teu nicho, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Aprenda a interpretar os dados e ajustar títulos, thumbnails, ganchos com inteligência. Tá? Seu conteúdo precisa evoluir com o seu público. Então, o seu conteúdo tem que ir evoluindo. Ao ponto que você está evoluindo, o seu conteúdo vai evoluindo
e o seu público vai junto. E você vai melhorando. E tem certas pessoas que vão deixar de te seguir, tem outras que vão começar a te seguir. Essas pessoas que ficarem com o seu crescimento são as pessoas que compraram de você, é o seu público. É nesse público que você tem que mirar. Então, seu conteúdo precisa evoluir. Errar é como calibrar o GPS. Te aproxima do destino. Então, se o seu destino é vender para esse determinado nicho, conforme você vai criando conteúdos específicos para o seu nicho, algumas pessoas vão saindo, não porque elas são ruins. Veja bem, são pessoas que têm amigos maravilhosos, têm uma família maravilhosa, mas não é o seu público. E tá tudo bem, tudo ok, tudo certo. Storytelling nasce dos tropeços, não dos acertos. Então, uma história sem conflito, ela não engaja. Por que a gente gosta daquelas tramas? Por que novela mexicana vende, gente? Porque tem aquelas tramas, tem aqueles conflitinhos que a gente ama. Então, isso é que essa história é que vai conectar. E tem que ser real. Não vai inventar fita, hein? História tem que ser real. Os fracassos são combustível emocional da sua narrativa. Então, os fracassos, eles vão servir para quê? Para você abastecer esse conteúdo. Abastecer. Você vai lá criando conteúdo, esses conflitos que vão aparecendo, que você mostra que você conseguiu superar e que você conseguiu chegar nesse resultado. É isso aí, é sobre isso. Compartilhar vulnerabilidades com propósito cria conexão emocional e seguidores leais. É sobre isso. É sobre criar seguidores leais, não pessoas que estão lá só porque é amigo, mas vê, sabe? Infelizmente, não adianta. Não adianta criar roda, sabe? Tem que fazer o que tem que fazer, com o conteúdo que tem que fazer, para o público que tem que fazer. Transforma o eu fracassei em olha o que eu descobri. Então, antigamente eu criava conteúdo para tentar alegrar a vida dos meus amigos. Hoje eu crio conteúdo para trazer para os meus... Hoje eu crio conteúdo para pessoas que eu sei que vão comprar de mim. E eu simplesmente esqueci meus amigos? Esqueci. Nesse ponto esqueci. Eu não tô nem aí. Eu amo meus amigos, tudo, mas eu não faço mais nada para eles. Outro dia até uma amiga minha virou para mim e falou assim, nossa, você fez aquele conteúdo lá e foi meio que uma indireta pro fulano. Eu falei, não, foi indireta para ninguém. Eu não faço indireta. Eu não crio conteúdos para fazer indireta. Eu crio conteúdos para as pessoas que queiram meus conteúdos, entendeu? Falando em conteúdos, tem uma aula grátis do Thiago, uma videoaula falando sobre o melhor modelo de negócios e está disponibilizado um link na descrição e no primeiro comentário, também está fixado. E dá uma olhadinha lá e não esquece de se inscrever. Se você quiser receber informações, conteúdos da gente, tem lá outro link também para você se inscrever. E foi como eu estava falando, eu não crio conteúdos para dar indireta, eu crio conteúdos para ajudar pessoas no meu nicho. Se a carapuça serviu, já não é problema meu, entendeu? Então, você saber isso, saber mirar no seu nicho correto. A audiência paga por quem resolve problemas que já enfrentou. As pessoas não querem um guru perfeito, elas não vão querer, elas querem um guia que sobreviveu nessa selva, que é a vida. E as pessoas não querem uma pessoa perfeita, elas querem uma pessoa que sobreviveu e que conseguiram. Porque eu gosto muito do filme do Indiana Jones. O Indiana Jones, ele tem tudo aqueles tropeços e no final ele consegue, né? É assim, eu gosto muito, eu assisti todos e reassisti e agora falando para vocês, estou até com vontade de assistir novamente. Tem pena que o tempo é limitado, né? A gente não pode ficar vendo a mesma coisa. Mas Indiana Jones é um clássico, claro disso, né? Ele não é um guru perfeito, ele tem um monte de falha, tem hora que as coisas dão certo, umas loucuras que ele faz, que ele erra e acaba dando certo. É um processo, então ele sobreviveu à selva e conseguiu lá as coisas que ele conseguiu. E aí a gente tem que ser, a nossa vida tem que ser como o Indiana Jones, tentar resolver os problemas e para conseguir chegar no resultado. Use os seus erros como prova de que você entende a jornada do cliente. Porque se você já passou por isso,
Entendeu? Você é melhor do que qualquer um, por isso que não vale copiar. Você tem que, se você não passou por isso, você não adianta, você não vai criar um storytelling falando daquela dor, daquele problema que você não passou. Entende? Por exemplo, uma pessoa que nasceu em vamos assim dizer, um berço de ouro, uma pessoa que nasceu rica, de uma família rica, ela não vai poder copiar um conhecimento meu, um conteúdo meu, eu que passei de uma família que era pobre. Que a gente, tipo, tinha um sapato por ano, uma conguinha. Ele falava, é conga, não sei se vocês lembram. Eu tinha uma conga. Eu lembro até da cor da conga. E eu tinha uma bolsa jeans, que era um jeans manchado, que foi a minha vida inteira até meu ensino médio. Então, uma pessoa, e mesmo trabalhando, eu trabalhava também, mas eu não tinha, gente, eu não tinha, era tudo muito caro, muito difícil. Uma pessoa que nasceu, que é de pai fazendeiro, ela não vai poder copiar o meu storytelling. Não tem a ver com a vida dela, a minha vida. Da mesma forma que eu não vou poder copiar a vida dessa pessoa. Ah, eu vim de uma fazenda, tal, tal. Você tá entendendo? Então, a gente tem que ter noção também. Então, tomar um cuidado. Isso fortalece a marca como alguém confiável. Se você cria um storytelling seu, se você usar os seus erros para entender a jornada do cliente, mas você usar os seus erros são verdadeiros, que você passou por isso, entendeu? E não inventar a roda. E esse repertório, ele sendo real e não teórico apenas, e sendo real, não só teórico, ele vai conectar e você vai criar a sua audiência. Monetização vem da confiança gerada após o erro, não da perfeição. Nós falamos aqui, seus produtos mentorias, eles vendem mais quando você mostra que seus métodos foram construídos em base de tentativa e erro, tá? Base de tentativa e erro vai mostrar que o seu método funciona. E aí você vai monetizar. Pessoas compram de quem elas confiam. E a confiança nasce de uma exposição contínua. Se você não tiver uma exposição contínua e corajosa, mostrar os seus erros, você não vai gerar confiança e você não vai monetizar. Então você tem que mostrar a evolução do fracasso ao seu resultado, se você conseguir o seu resultado. Isso posiciona você como exemplo viável e inspirador. Silvio Santos. Se você pegar a vida do Silvio Santos, olha o império que ele criou. E hoje as filhas dele continuam. Se você está vendo meu vídeo nesse momento, Silvio Santos não está mais nesse plano espiritual e ele e as filhas estão seguindo. Você tem a Patrícia e a Rebeca que estão mais diretamente fazendo programas, outras eu não tenho, parece que tem uma filha que segue a parte administrativa da família, tem uma outra que também tem um programa, não sei. Eu não sei quantas filhas ele tem, eu até sabia, mas eu esqueci. Mas, por exemplo, você tem a Rebeca e tem a Patrícia Bravanel, elas seguem esse trabalho e elas começaram de uma vida um pouco diferente do que o pai começou, porque o pai começou o império e elas estão conseguindo construir a partir da visão delas de mundo. Mas o Silvio Santos, ele teve uma vida muito difícil, quem conhece a vida dele sabe. Então, analisar isso, e isso faz com que ele é uma referência em comunicador, como orador, uma referência como empresário, né, no mundo dos negócios. Eu mesmo, eu procuro ter ele como referência para a minha vida, porque a minha vida começou não igual a dele, né, são situações diferentes, mas com uma realidade de dificuldades. Então, a gente acaba se conectando. Então é isso, mostra a evolução desse fracasso ao resultado. E aí eu coloquei uma pergunta aqui desafiadora. Qual foi o seu último fracasso? E como você está usando ele ao seu favor? Faça essa pergunta para si. Qual foi o seu último fracasso? Sabe? Se você não consegue responder isso, é porque você ainda tem vergonha de crescer. Você ainda tem vergonha de onde você partiu. Então, se você quiser, deixa aqui nos comentários se você conseguiu já superar, qual foi o seu maior erro, qual foi o seu fracasso e como você conseguiu superar. E aproveite, se você não quiser colocar, tudo bem, mas aproveita isso para criar um conteúdo. E se você tem dúvida de qual negócio, qual o melhor modelo de negócio que você deve seguir, o Thiago,
ele fez baseado na vida dele, nos fracassos, nos erros e nas vitórias, né? Nos aprendizados. Ele fez, eu ajudei também, apesar de eu não ter feito esse vídeo, eu ajudei também com o conteúdo dessa aula. Nós juntamos a nossa vida, a nossa história de vida, dos fracassos, nos acertos, e o Thiago fez essa aula que é gratuita e que fala do melhor modelo de negócio que a gente atesta, carimbado, selado. Nós que passamos por várias empresas de marketing de rede, nós já fizemos de tudo, gente. O Thiago até plantar cogumelo, já plantou aqueles cogumelos comestíveis. Então, assim, a gente tem experiência tanto na internet quanto fora da internet de negócios, e está lá qual é o modelo de negócio voltado para a internet. Lembrando que essa aula que eu passei, que esse vídeo, e tanto o vídeo também do Thiago está gratuito, ele serve não só, é claro que a gente está direcionando para quem quer construir um negócio online, mas você também pode usar se você não construiu ainda um negócio online, se o seu negócio é físico, ou se, por exemplo, você quer, de repente, trazer isso para a sua vida pessoal. Dá uma olhadinha lá, porque isso aqui não é só sobre negócio, isso aqui é sobre a vida, sobre isso é universal, todo mundo passa isso, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, tem sempre alguém passando pelas dificuldades que você está passando, e essas aulas, elas são legais para você abrir a sua mente, se você quiser construir um negócio. E aqui na descrição tem esse link que você pode clicar, é gratuito, você não vai pagar nada. E tem um outro link também que você pode receber conteúdos nossos, informações nossas. Então, dá uma olhadinha lá, se inscreva. E comece hoje a transformar a sua vida, transforme a sua expertise em conteúdo para ajudar mais e mais pessoas. E nos vemos nas próximas aulas, nos próximos vídeos aqui desse canal.